Este é o segundo vídeo sobre o último livro lançado sobre a série Stranger Things, uma história oficial Stranger Things, que dessa vez vem contar a história do Hopper. Se você ainda não leu este livro e não quer nenhum spoiler, tem outro vídeo aqui no canal que vai te falar um pouco mais sobre este livro, sem te contar detalhes que vão estragar a sua experiência. Este vídeo já é completamente diferente, eu vou contar cada detalhe da história deste livro, os pontos cruciais para você que não quer ler o livro ou você que quer rever a história, quem sabe entender alguma coisa que talvez você tenha perdido. Então fica avisado, vai ter spoiler e eu vou contar toda a história do livro. Primeiro a gente teve Raízes do Mal, que foi o livro que veio contar um pouco mais sobre a história da mãe da Eleven, de todo o seu envolvimento com o laboratório, aquelas experiências que levaram a Eleven vir a ser o que a gente conhece hoje. Já tem um vídeo aqui no canal, caso você não tenha assistido, corre lá para ver que eu também conto toda a história deste livro. Mas agora a gente vai falar de Cidade das Trevas, que vai contar um pouco mais sobre o personagem Hopper, para a gente conhecer um pouco melhor ele, saber sobre o seu passado que é tão misterioso pra gente. Como eu disse no vídeo anterior, eu esperava que essa história, na verdade, me trouxesse um pouco sobre a relação do Hopper com a Sarah, sobre a sua doença e até um pouco do divórcio, o que levou ao fim, que pode ser bem óbvio pra gente, já que é muito comum isso em filmes em geral, casamentos que chegam ao fim por conta da perda de um filho. Eu esperava que fosse essa história, não foi. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouquinho frustrada com essa expectativa, mas o livro me surpreendeu de outras formas que eu não esperava. Tudo começa com uma conversa com a Eleven, em que ela tá completamente entediada. É dia 26 de dezembro de 1984, o Hopper acabou de adotar a Eleven, ela acabou de ganhar aquele radinho que a gente já viu, aquele walkie-talkie que a gente viu na série, e ela não tá conseguindo contato com os amigos dela por conta da distância. Então ela decide começar a fuçar umas coisas do Hopper, acha uma caixa muito antiga com algumas coisas que tem a ver com a história do seu pai adotivo. Inicialmente ela tenta investigar sobre a sua vivência no Vietnã e ele decide que não é o momento de falar sobre isso, eu acho que um pouco por ele mesmo que não está preparado para lidar com essas memórias. Mas ela encontra um outro elemento que é uma carta dentro de uma sacolinha plástica de Nova York com um desenho que ela não sabe o que significa. É então que ela pergunta e questiona sobre isso, o que é essa história, e insiste para que ele conte tudo o que aconteceu nesse período em Nova York. Hopper então começa a detalhar que logo que ele voltou da guerra do Vietnã, ele queria buscar algo diferente para a vida dele, ele queria fazer algo que valesse a pena e fizesse a diferença. Por conta disso, ele decide entrar na polícia e neste momento Hawkins não é a melhor opção, por ser uma cidade muito pequena e talvez com poucas possibilidades de crescimento e investigação. Então eles decidem se mudar para Nova York no ano de 1972. Existe um flashback dentro do livro que fala sobre esta data, sobre este ano, quando eles estão pintando o quarto da sua filha Sarah. Ele então se torna um detetive de homicídios na delegacia do Brooklyn. A partir daí, várias coisas vão acontecendo, pequenas coisas que vão te apresentar tanto o funcionamento da delegacia, um pouco mais sobre os outros detetives e o capitão, e como as coisas estão acontecendo. Como eu também disse no vídeo anterior, tem vários pontos aqui que vão te contextualizar exatamente na década de 70 o que estava realmente acontecendo em Nova York nesta época. Mas antes que eu continue, eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para ajudar a gente a continuar crescendo e eu trazer cada vez mais conteúdo como estes aqui para vocês. Hopper até então estava sem parceiro, porque ele estava com um parceiro basicamente inútil, que não servia de nada e acabou se aposentando. Ele então é apresentado a Rosário Delgado. Todo mundo fica com o pé atrás, pelo simples fato de Delgado ser uma mulher, e não é nada comum se a gente pensar bem, na década de 70, hoje ainda é difícil ter mulher em várias funções que a gente conhece, e na década de 70 isso era ainda pior. Então a chegada de uma mulher que vai virar detetive de homicídio é visto com maus olhos por quase todo mundo. E ainda mais ela sendo colocada ao lado de Hopper, isso parece como um castigo, parece como uma punição por você talvez não ser bom o suficiente. Ele era o detetive mais novo ali da delegacia e provavelmente o menos levado a sério. Na primeira semana já, no momento em que a Delgado chega, já vai cair um grande caso de homicídio na mão deles. É um assassinato em série, você já tem
3 homicídios que se tornam um tanto ritualísticos, porque tem várias coisas, características desses homicídios, facadas na barriga que formam uma estrela de 5 pontas, e todos eles têm uma coisa muito em comum, que é o que mais intriga todo mundo. Eles têm uma carta feita manualmente, artesanal, com um desenho que ninguém entende o que é. Cada um tem um desenho diferente e ninguém consegue reconhecer de onde vêm aqueles desenhos. E é aí que eles vão tentar investigar cada mínimo detalhe desse homicídio para ver se percebe um padrão que leve a alguma informação adicional, alguma coisa que você faça sentido, qual é a motivação desse assassino e o que ele está tentando dizer à sociedade, por que dessas cartas. Tem que haver um motivo por trás disso. Eles começam uma longa investigação e vai demorar um tanto a essa história pegar no tranco realmente. Você vai ter vários pequenos casinhos aqui, umas informações soltas ali sobre o assassinato, coisas que são relevantes para a história em geral, mas que não te trazem aquele suspense que vai te fazer prender na história e não desgrudar mais do livro. Isso vai acontecer por volta da página 150, quando realmente vão começar as reviravoltas. Primeira coisa que acontece é que surge um agente especial de ninguém sabe onde, ninguém sabe por que ele tá ali, ele simplesmente chega e fala: o caso não é mais de vocês, a gente tá levando embora, não posso dizer por quê, não posso dizer quem eu sou, de onde eu vim, nem nada. É simples assim. O capitão diz que ele realmente recebeu ordens dos seus superiores, que é para passar o caso para frente e ele não tem mais direito a investigar nada. Obviamente que se a história parasse por aí, não teríamos mais nada de interessante para acontecer. Então, Hopper e Delgado vão começar a confabular os dois um plano para tentar entender o que está acontecendo e por que essas pessoas querem tirar o caso deles. E é então que eles vão atrás de investigar, mesmo que eles tenham sido advertidos e proibidos de continuar essa investigação. Eles vão continuar, vão pegar algumas informações adicionais, papel que estava em cima da mesa do capitão tinha alguns endereços que eles não conheciam até então eles vão investigar estes endereços. Hopper vai até um prédio bem afastado de onde ele está, ele chega até o tal apartamento que está completamente vazio. Ele entra de mansinho, vai investigar as coisas ali sem entender o que teria de importante um apartamento depenado, assim, sem nada, sem piso, mal pintado, parece que tá abandonado. Voltando um pouquinho na história, tem um ponto muito importante. Quando aquele agente especial aparece, ele diz que uma das vítimas desse assassinato em série era um de seus agentes especiais. E talvez esse fosse um dos motivos de eles terem que tirar o caso da polícia e passar para essa instituição desconhecida. Então, voltando àquela casa, Hopper está ali pesquisando, ele encontra uma pasta cheia de arquivos que pertencem a este agente especial. Mas no momento que ele está para investigar um pouco melhor os arquivos, ele percebe que existe mais alguém dentro do apartamento e dentro de uma perseguição enlouquecida, ele vai quadras e quadras distante do prédio. No momento em que ele volta, os arquivos foram roubados. É neste momento que ele e a Delgado vão sentar para conversar e chegar à conclusão de que talvez eles devam se afastar deste caso, porque eles realmente podem acabar prejudicando a carreira dos dois. No entanto, imediatamente depois, o capitão chama Hopper à sua sala e diz que existe uma testemunha no andar de baixo, no setor de narcóticos, que precisa ser interrogada. E o Hopper fica puto com aquilo, mas segue e vai fazer o seu trabalho. Chegando lá, ele encontra Leroy, que é um cara que veio pedir proteção policial para tentar sair de uma congregação, de uma gangue ou de uma organização gigante da qual ele está com muito medo do que vai acontecer. Este grupo é liderado por St. John, que acredita que o demônio, o diabo, está vindo para a Terra e ele precisa fazer uma série de sacrifícios e ter todo um esquema planejado para que isso realmente ocorra. Portanto, é possível sim que estes assassinatos estejam conectados a esta organização. O que faz isso ficar ainda mais claro é que Leroy entrega uma carta para ele exatamente idêntica às outras cartas encontradas com os outros corpos, feita à mão com um desenho inexplicado em cima dele. Como o cara tá completamente drogado, chapado, alguma coisa, Hopper decide deixar para o dia seguinte, pede que ele seja mantido em custódia dentro da delegacia, que no dia seguinte ele voltará para interrogá-lo. Ele volta então para casa e, saindo com Diane, ele acaba derrubando essa carta no chão. Quando Diane vê aquela carta, ela diz: "Eu conheço isso é uma carta de Zehner." Hopper, sem entender nada, quer saber mais sobre como ela sabe o que é aquilo e o que é uma carta de Zehner.
Lá no começo da história a gente teve um episódio de uma festa infantil que o Hopper estava com Diane e Sarah, sua filha, e tem uma das mães das crianças, ela trabalha com adivinhação, com mágica, e ela fala umas coisas muito estranhas no momento em que ela se aproxima do Hopper, sobre o dia da serpente, sobre algo muito ruim que está chegando, está prestes a acontecer. O Hopper fica indignado, fica puto, sai correndo, fica muito bravo com toda a situação e acha aquilo completamente absurdo. Acontece que no começo desta festa, ela falou um pouco sobre essas cartas para essas mães, por isso Diane sabia dessa história. Hopper então vai delegar a Delgado para que ela vá falar com Liz e tentar descobrir um pouco mais sobre isso no dia seguinte. Quando a Delgado chega lá, ela vai entender que essas cartas foram usadas em trabalhos psicológicos para ver, eram psicólogos testando capacidades de adivinhação de outras pessoas. É muito raro ser usado hoje em dia, ainda há gente que trabalhe com isso, mas ela não diz que é algo muito místico ou diabólico ou tenha tanto misticismo envolvido. É basicamente esse o ponto, é uma questão de trabalhos de psicologia. Hopper, no entanto, quando ele volta à delegacia, Leroy foi solto e ele fica sem saber o que aconteceu, sem entender nada de por que uma testemunha foi liberada sem o seu consentimento. Passado um tempo, ele recebe ligação de Leroy pedindo ajuda para ele, dizendo que ele precisa de proteção e ele simplesmente havia sido mandado embora da polícia. Hopper combina de ir buscá-lo e ele vai até um lugar muito distante e muito suspeito. Tentando buscar Leroy, ele acaba sendo capturado, ele apanha e é capturado por pessoas. É aí que a gente descobre que a gente tem a maior reviravolta deste livro, que é quando ele é capturado por ninguém menos que aquele agente especial lá do começo da história. Por conta de sua desobediência e ter continuado a investigar este caso sem autorização dos federais, dos agentes federais, ele vai incumbi-lo de participar agora oficialmente dessa investigação como uma pessoa infiltrada dentro da gangue. A gangue que a gente está falando é aquele grupo liderado por St. John que o Leroy falou lá na delegacia. O que eles descobrem a respeito disso é que ele praticamente desfez quase todas as outras gangues da cidade, juntando todas elas numa gangue ainda maior, que é a chamada Vipers. Hopper, então, sem muita opção, ele vai aceitar e vai usar o Leroy para inseri-lo dentro deste grupo e ele tentar descobrir alguma coisa a mais sobre o que é o tal Dia da Serpente e o que é que está sendo planejado e que pode prejudicar muito a cidade de Nova York. Assim que ele entra dentro da Vipers, ele vai passar meio que por um teste de habilidade, de competência, para ver se ele realmente está comprometido com aquilo onde ele está se envolvendo. Ele vai passar por um roubo, vai ser drogado pela própria irmã do Leroy, que era uma das pessoas que o Leroy queria salvar de dentro desta gangue, e vai ser apresentado a St. John. Ele o conquista falando de sua experiência no Vietnã, já que ele vê uma plaquinha de identificação no pescoço de St. John. Ele já vê que isso pode ser um ponto de conexão entre eles e uma forma de ganhar sua confiança. É aí que ele vai falar um pouco sobre a guerra e vai aparentemente se aproximar de St. John. Ainda assim, ele não fica sabendo de muita coisa dos planos, do que está acontecendo ali. Ele fica tentando investigar, participar de todos os trabalhos e se envolver com tudo aquilo, mas sem obter grandes informações, já que ele não é do círculo de confiança do St. John. Em paralelo, a Delgado, que foi informada pelo Hopper que ele estaria trabalhando infiltrado e que notícias muito ruins sobre ele seriam divulgadas para que ele fosse desacreditado como policial, para que ele conseguisse de fato entrar na gangue do Vipers, ela foi encarregada de cuidar de sua família. Mas ela não deixa de seguir em paralelo com algumas pequenas investigações, sempre tentando se reportar àquele agente federal. As coisas começam a esquentar e neste momento você já está grudado no livro para saber o que realmente vai acontecer e como que essa história vai acabar quando você tem um momento de encontro da Lisa e do St. John. Ele vai tentar recrutá-la para trabalhar para ele e parece que ela perde emprego no dia seguinte em que ele conversa com ela e ela nega participar de uma gangue ou de qualquer coisa criminosa que ele esteja fazendo. Completamente sem dinheiro e sem saber para onde ir, ela vai até o local que o St. John havia lhe passado o endereço. Ela chega lá, tenta conversar com ele, ela acaba prisioneira lá dentro sem nem saber o que está acontecendo direito. No meio disso surge uma confusão. Quando o St. John sai da sala e deixa ela lá, ela consegue fugir. Ele vai mobilizar todo mundo para buscar essa mulher e trazê-la de volta a todo custo. Nisso, Hopper se posiciona para falar, olha,
eu já fui policial, eu sei criar essa estratégia para encontrar alguém, me deixa ajudar. E nisso ele vai dar uma olhada no mapa geral do lugar onde eles estão, que parece um armazém que foi tomado conta e é muito grande. No meio de toda essa correria, ele vai dar de encontro com a Lisa e vai tentar a todo custo tirá-la de lá. Ele fala com o Leroy e pede para que ela seja retirada do local, enquanto ele vai tentar trair todo mundo e levar todo mundo para o lado oposto. Quando ele tá fazendo isso, ele acha que tá tudo sendo bem sucedido, ele começa a ouvir barulhos no teto de onde ele está e ele sobe lá. É quando ele vê St. John e todo mundo com capuz e tudo uma coisa meio mística e diabólica, como se fosse uma seita, um ritual que eles estivessem fazendo, e ele vê a Lisa que foi capturada e levada até lá. Ele não sabe por que ela de repente toma um líquido e se joga do prédio. Parece que um dos sacrifícios que St. John precisava. Neste momento, ele grita para que a Lisa não se jogue do prédio e ele é descoberto e obviamente que todo mundo vai sair atrás dele. Ele vai então ser surpreendido por Martha, que é a irmã do Leroy lá do começo, quando ele chega na gangue da Vipers. Ela vai tentar tirá-lo de lá e eles saem numa fuga desenfreada pela cidade, correndo com um carro velho que estraga, que para, e os Vipers acham ele e eles fogem de novo e de repente eles encontram eles de moto e eles conseguem fugir mais uma vez e ainda pegar uma moto. Uma correria sem fim. No meio de tudo isso, a gente tem um apagão que aconteceu naquele dia. Uma coisa muito curiosa é que no dia 13 de julho, que é o que está escrito no livro, aconteceu de fato um apagão em Nova York. É um dos maiores apagões da história de Nova York. Se você jogar no Google, você vai achar isso de primeira, é muito fácil. O apagão durou 25 horas e a cidade realmente virou um caos. As pessoas começaram a quebrar vitrines, roubar coisas, virou uma bagunça, exatamente como está descrito no livro. Tanto que na história, na vida real, o prefeito decretou feriado no dia seguinte para que as pessoas pudessem se reorganizar e tentar ajustar toda aquela confusão. Mas voltando para o livro, no meio de toda essa confusão, Hopper acha a polícia finalmente e tenta dizer que ele precisa falar com o agente federal. Ele acaba sendo algemado, apanha e vai ser levado finalmente ao agente, vai passar todas as informações que ele tem, vai apresentar Martha a este agente para que ela informe tudo que ela sabe sobre esse plano do Dia da Serpente que finalmente chegou. Lá na casa do Hopper com a Diane, a Sarah e vários outros vizinhos está a Delgado. Um dos moradores acaba saindo na rua para ver o que está acontecendo e ele vê uma multidão de pessoas com colete, com uma serpente nas costas, e essas pessoas estão em frente ao Instituto Rockwood. A referência desse instituto está ligada à Lisa. Ela fez parte de um projeto piloto que fazia a reabilitação de soldados vindos da guerra do Vietnã neste lugar, mas por conta de verba ela acabou perdendo este projeto. E a conexão dela com o St. John é que eles se conheceram neste lugar. Ou seja, a Delgado liga todos estes pontos e ela precisa urgentemente falar isso para alguém. Mas os telefones não estão funcionando e ela não tem ideia de onde o Hopper esteja. Hopper, por sua vez, depois de encontrar com o agente, passa todas as informações que ele tem, ele é liberado para ir para sua casa e encontrar finalmente a sua família. Quando ele chega lá, ele pergunta pela Delgado e a Delgado simplesmente sumiu. Ele descobre então que a Delgado foi atrás dele, acreditando que ele estaria no Instituto Rockwood. Ele tinha então levado um telefone militar gigante e ele acaba conseguindo se comunicar com o agente, explicando que a Delgado não estava lá e o que possivelmente estaria acontecendo neste Instituto Rockwood. Apesar do agente pedir encarecidamente que ele fique onde ele está, ele vai sair atrás da Delgado para tentar descobrir o que está acontecendo e quem sabe salvar sua parceira. De um jeito ou de outro, ele consegue entrar no instituto enquanto todo mundo está do lado de fora, como se adorando a alguma coisa que você não consegue ver. Ele chega lá dentro, vê um monte de velas pretas iluminando um grande salão, uma estrela de 5 pontas, um pentagrama desenhado no chão com a Delgado desmaiada no meio dele. E o St. John de pé ao lado da Delgado. Quando ele vai tentar se aproximar, ele acaba sendo dominado por 2 outros membros da gangue. E então ele vai ser drogado. É o momento em que ele conversa com o St. John e vai tentar descobrir o que o St. John está fazendo e como ele consegue dominar as pessoas do jeito que ele faz. St. John então explica que durante o Vietnã ele participou de vários testes, como se uma tentativa de criar um Capitão América, um soldado super poderoso, com força absurda, que tivesse maior potência em combate. E ele fez parte disso, ele foi o cobaia desse teste inicial e ele foi o único que sobreviveu a tudo que fizeram com ele.
portanto ele passou a participar deste projeto também. E ele entendeu então que ele poderia manipular esta máquina através de drogas que ele aplicasse em outras pessoas. Você entende então que em determinado momento as pessoas estão drogadas com essa substância que ele usa para dominar a mente das pessoas e por isso elas fazem exatamente o que ele pede. Hopper então percebe que ele mesmo foi drogado com isso e o St. John diz que ele vai matar a Delgado, ele vai fazer o sacrifício final para isso e logo depois ele vai se sacrificar. E no momento em que ele fica repetindo para o Hopper, você vai fazer isso, Hopper está internamente lutando contra essa manipulação de sua mente, tentando quebrar o efeito da droga no seu sistema. Ele por fim consegue se dominar nisso e ele finge um desmaio para que eles tentem fazer alguma coisa. Nisso, o St. John vai achar que ele teve uma superdosagem, uma overdose do que quer que seja que ele usa e vai pedir que o outro membro da gangue use outra droga para acordá-lo. É no momento em que ele se aproxima, o Hopper vai conseguir se libertar, vai finalmente conseguir ter sua movimentação de volta e vai atacar o St. John e vai conseguir enfiar uma faca dentro de seu ombro e finalmente poder salvar a Delgado. E ao final de tudo, o agente especial vai chegar com um monte de agentes, vai dominar aquela situação toda e esclarecer toda aquela confusão. E assim que encerra o livro e você vai entender um pouco sobre a vivência do Hopper na cidade grande, em Nova York, na década de 70, como um detetive de homicídios. Então essa é a história de Hopper que a gente conhece no livro A Cidade das Trevas. Eu contei todos os pontos cruciais deste livro que costuram essa história e vão te fazer entender melhor sobre a personalidade deste agente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa história toda. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.